Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós hoje e sempre. Vamos ao estudo da nossa lição de hoje, terça-feira, dando continuidade à lição, a primeira lição do livro de João. Estamos tentando aqui, através da palavra de Deus, conhecer um pouco mais desse homem santo de Deus, esse santo apóstolo, né? O apóstolo João, o mais jovem deles todos, né? Aquele que tinha tanta intimidade com Cristo que tinha coragem de encostar a sua cabeça no peito de Cristo. Era muita intimidade, era muito amor fraterno, era muita irmandade, né? Pois bem, na quinta pergunta de hoje, nós temos na quinta pergunta, né? A primeira pergunta de hoje diz assim: que outra honra o Senhor Jesus concedeu ao jovem aprendiz João, ao jovem aprendiz de discípulo, né? E aí que lá na frente vai se tornar apóstolo. Mateus capítulo 17, versículo 1 e versículo 2 diz assim: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, né? O discípulo amado, irmão de Tiago, e os conduziu à parte. Só eles três, só Jesus conduziu à parte, ou seja, a um lugar reservado, em um alto monte. E lá Jesus se transfigurou diante deles. O seu rosto, o rosto de Cristo, resplandeceu como o sol. E as suas vestes tornaram-se brancas como a luz, né? E logo em seguida, a gente sabe, né, no verso 3, quem vai aparecer para eles, né? As pessoas de Elias e Moisés. Está escrito aí no verso seguinte. Pois bem, mas a pergunta aqui, ela nos faz aqui um questionamento: que honra, né? Que honra espiritual, né? Que revelação poderosa João recebeu ao ser escolhido para ver aquela manifestação do poder de Deus na pessoa de Cristo, né? Que honra especial João recebeu. Foi essa honra aí. Eram 12 discípulos. Cristo poderia chamar qualquer um deles, né? Chamar um só, chamar só Pedro, chamar só Natanael, né? Que era um homem de um caráter especial. O próprio Cristo disse isso. Um homem que não havia dolo, um homem que era um homem justo, né? Pois bem, mas Cristo não chamou Pedro, Tiago e João. Alguém poderia questionar, né? Talvez se Jesus fosse como um daqueles líderes do Sinédrio, jamais chamaria João. Por quê? Porque João era o mais novo, né? E na cultura hebraica, os mais novos não têm a sabedoria dos mais velhos, né? Sempre é por uma questão de hierarquia, né? Porque a idade também conta como hierarquia. Chamaria os mais velhos, os mais experientes, né? Pedro sim, porque era um dos mais velhos, mas, né? Por que não levar 4, não levar 5? Por que não levar os 12, levar só 3? E por que dentre os 3 levaria o mais novo? Né? Veja que honra especial o Senhor estava dando àquele homem. Certamente o Senhor conhecia o caráter daquelas pessoas, o caráter de Pedro, Tiago e João. Certamente, né, o Senhor nosso Deus revelou ao coração de Cristo o que realmente aqueles homens tinham, né, e careciam passar por essas experiências para que ao final de tudo, né, ao final das suas obras, pudesse fazer o que realmente eles fizeram, né, uma obra maravilhosa, que até hoje, quando nós lemos as cartas de Pedro, né, com informações precisas, informações simples, não tem nenhuma dificuldade de entender as cartas de Pedro, são informações simples, objetivas, diretas, né, bem como as cartas de Tiago, que é mais simples ainda, muito mais objetiva. Um homem muito fala pouco, mas disse muito, né? Tiago é assim. E João, que escreveu, o mais moço, escreveu as revelações mais profundas, numa linguagem espiritual,
que poucos escritores se atentaram, né? Pedro, por exemplo, não se atentou para determinadas falas de Cristo que eram espirituais, que eram profundas demais. Né? Mas João, apesar de toda a sua inexperiência, de toda a sua juventude, o Senhor usou aquele pequeno, né? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, e aí João recebe esta honra. E que honra! Né? Ver Jesus Cristo se transfigurando, mudando ali a sua forma humana, tomando sobre ele, sendo revestido de uma figura gloriosa, revestido por luz, o seu rosto começa a brilhar como o sol, as suas vestes ficam brancas, 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 né? De luz, revestido de luz. Olha que privilégio. Se João tem alguma dúvida que aquele era o enviado de Deus, que aquele era o escolhido de Deus, que aquele era mais poderoso do que Moisés, porque os fariseus queriam dizer que ele serviu a Moisés, que Moisés era o maior do que todo mundo, né? Moisés só brilhou o rosto, mas Jesus Cristo, o rosto brilhou como o sol, as suas vestes, o seu corpo inteiro, as vestes ficou brancas como a luz, né? Brilhava como a luz. E ainda uma voz falou, né? Este é meu filho amado, viu? Pedro, Tiago e João, escutem ele. Que honra, né? Que poder. Veja, nós ontem vimos que Jesus pegou Pedro, Tiago e João também e levou lá para dentro de um local, da casa lá do chefe da sinagoga, para ressuscitar sua filha. E João estava lá, permitiu que ele entrasse para ver. E agora, uma segunda honra impressionante. Num lugar reservado, dizer assim, olha, eu trouxe vocês aqui para algo muito especial. Quando eu leio esse texto, né, eu lembrei de uma reportagem que eu li, que isso faz um tempo, né? Eu estava navegando na internet e vi uma chamada de uma reportagem falando sobre um apresentador da Rede Globo chamado Fausto Silva, chamado de Faustão, né? Queria fazer uma festa na casa dele para um grupo reservado. A primeira lista de amigos tinha dado 3.000 pessoas, mas ele ia dar uma festa só para 400 pessoas. E era uma dificuldade para tirar de 3.000 pessoas apenas 400 pessoas. Há de convir que é difícil, né? 3.000 tirar 400 é difícil. E ele havia encomendado 400 relógios de uma marca muito famosa, caríssima, e ele ia dar um relógio desse caríssimo a cada um desses 400 convidados. Era uma festa fechada, exclusiva para essas pessoas, né? E aí eu fiquei pensando assim, né? Você está com isso aí você está transmitindo para todos, né? Que ali você tem um grupo seleto mais próximo. Não que os 3.000 não fossem amigos, não que os 3.000 não merecessem determinada consideração, mas existia um grupo mais próximo. Existia alguém mais íntimo. Existia ali uma determinada forma de honrar. Existiam honras, né, específicas ali. E então, nós percebemos, não que Cristo tenha feito igual ao Faustão, porque o Faustão estava dando honra, estava dando mídia aos 400 convidados com isso, né? Estava dando uma honra de homem, que é completamente diferente de Cristo. Quando Cristo chama esses três, ele está dando um tipo de honra diferente desta que o homem dá. Desta que o homem quer apenas dizer, olha, eu tenho amigos especiais, eu dou presente caríssimo. Não é esse o caso de Cristo. É completamente diferente da forma como o mundo faz. O que Cristo faz ali era aqueles 3 homens que eram simples pescadores, excluídos, né, do meio dos grandes teólogos, né, dos grandes religiosos, esquecidos lá em Nazaré, ali na região do Mar da Galileia. E agora Cristo dá uma honra a esses 3 homens que eram pequeninos diante dos olhos do Sinédrio, pequeninos demais, eram homens muito pobres, muito simples, sem cultura, sem conhecimento. E aí Cristo se revela dando esta honra ali. Veja que coisa maravilhosa. Isso não é para que nós nos desestimulemos,
a não buscar, não estudar, não buscar conhecimento. Não é isso não. Isso é para estimular a gente a entendermos que o fato de nós não termos feito, né, aqueles que não fizeram uma faculdade de teologia, não fizeram um mestrado em teologia, não fizeram um doutorado em teologia, né, em divindade, por exemplo, não fizeram isso, não se sentir desestimulado, achando que não pode entender a Bíblia. Não, Deus se revela para os pequeninos, assim como revelou para João, e para João deu uma honra que 99% dos personagens bíblicos não tiveram essa oportunidade, né? 99% dos personagens bíblicos que foram fiéis, né? Que muitos deles estão aí na galeria dos heróis, né? Muitos deles não tiveram o privilégio que João teve. Continuando, meus amados, vamos aqui para a sexta pergunta, né, da lição de hoje, terça-feira. Nos traz aqui mais um questionamento. Quem ouviu a mais impressionante pregação profética de Jesus Cristo sobre o tempo do fim? Quem foi que ouviu? Marcos capítulo 13, versículo 3 e 4, nos traz aqui a seguinte mensagem. E assentando-se ele, Jesus Cristo, né, no Monte das Oliveiras, que fica de frente, né, do templo, de frente para o monte do templo, o Monte Moriá, Pedro e Tiago e João e André, 4 pessoas, lhe perguntaram em particular, de novo em particular, né? Dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Esta passagem aqui, ela também foi descrita lá para o Mateus 24. É praticamente o mesmo texto, né? É um texto muito parecido um com o outro. Aqui no livro de Marcos, né? Semelhante também ao livro de Mateus, eles estavam ali no templo, né? Eles tinham estado antes dessa cena aqui no templo, né? E os discípulos disseram a ele: olha, mestre, olha a estrutura aí desse templo. Olha, quem sabe disseram assim: olha o tamanho dessas colunas, olha o tamanho dessas pedras, olha a beleza dessa arquitetura, né? Idealizada ali, né? Primeiro por Salomão, né? Que era inspirado por Deus e tal. Olha, coisa linda, né? Eles ficaram impressionados com a estrutura do templo. Era um homem simples, lá de Nazaré. E quando vieram ali ao templo, né? Foram lá ali e se admiraram com aquela estrutura, né? Pararam e contemplaram, tal. Aí Cristo disse para eles assim, isso está lá em Mateus capítulo 24, versículo 1, 2, versículo 1 e 2. Aí Cristo olha para eles e diz assim: vocês não entenderam nada do que eu disse até agora? Vocês estão dando importância a esse templo aqui, Olha, vocês estão se impressionando com a coisa física, com a pedra, com a construção do edifício. Aí Cristo falou assim, mas realmente assim, como diz na gíria, cortou o barato deles ali na hora. Diz, olha, isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Então vocês não deem um valor maior, um valor às coisas externas, às coisas materiais, maior do que as coisas espirituais. Ora, o que eu estou tentando passar para vocês há muito tempo são sempre valores espirituais. E vocês estão aqui admirados, o coração de vocês está tocado por causa da estrutura desse templo, né? É mais ou menos essa mensagem, né, que Cristo passa para eles. E aí se retira, vai lá para o Monte das Oliveiras e acontece isso aqui. Veja que no Monte das Oliveiras, Cristo vai ali, né, num determinado local ali do jardim, né? E ali ficou ali em determinado local e chega para ele em particular, né? André, Pedro, Tiago e João, né? Na ordem aqui, veja que André está por último. André foi o primeiro a ser, foi o primeiro discípulo. Era aquele que estava com João Batista,
que João Batista mandou ele seguir Jesus logo após ali o batismo. E aí André, praticamente, a Bíblia não diz que é André que leva Jesus até a sua terra lá para conhecer Pedro, Tiago e João. Mas dá até para entender isso, nas Escrituras. Ou Cristo voltando lá para a sua terra, na companhia de André, ela vai até Pedro, Tiago e João. Então André, na sequência aqui, ela para ser o primeiro, já que ele foi o primeiro a ser chamado, o primeiro a sair atrás de Cristo. Mas veja, André foi mandado por João Batista, mas Pedro, Tiago e João é escolhido por Cristo. E aí ele vai colocar na sequência aqui, Pedro, Tiago, João e André. Novamente, quem é que está no meio aqui, desses homens que foram os primeiros, que eram os mais velhos? João, o mais novo, está no meio de novo. E João está ali para escutar diretamente da boca de Cristo. Esse sermão está lá em Mateus 24. Esse sermão está aqui em Marcos capítulo 13, quando Cristo faz o maior sermão profético do tempo do fim. Quando ele revela os grandes eventos cataclísmicos que aconteceriam no planeta, os conflitos que mudariam o cenário do planeta, que mudaria como um fenômeno social os costumes, a mente das pessoas, e depois grandes sinais de ordem espiritual, aparecimento de abominação desoladora, o inimigo falsificando, querendo com falsidades, enganando o mundo, as questões espirituais. E por fim, Jesus Cristo fala do seu retorno em glória, como seria, de forma visível, audível, tomando conta de todos os céus, na companhia de milhões de anjos, ou bilhões de anjos, ou trilhões de anjos, Isso, vindo na glória do Pai. Então, é um sermão, ali é um ensinamento profético muito profundo, muito longo, com muitos detalhes, que nós não vemos outra vez Cristo fazer um sermão profético como esse. Só tem esse. E João estava lá num público reservado. Era ele mais 3 discípulos. Veja quanta honra, quanto privilégio esse apóstolo mais novo, pequeno, o Senhor deu a esse homem. Isso me anima e deve animar você também, que não é o fato de nós não sermos um líder religioso, um grande pregador, um homem eloquente que está aí em evidência nas mídias sociais, que está na TV, como um grande nome, um grande conhecedor. Veja que Deus, ele sempre escolhe os pequenos. E João é um grande exemplo de uma pessoa pequena, sem fama, que o Senhor pode usar. Que no exemplo de João, você possa ter a coragem, a ousadia de buscar ao Senhor, de orar ao Senhor, de se consagrar ao Senhor, porque se você honrar o Senhor com a sua vida, se eu e você, se nós honrarmos ao Senhor com a nossa vida, com certeza o Senhor nos honrará, porque a Bíblia diz com todas as letras: Deus honra os que lhe honram.